Acho que estamos em condições de dar início a esta audição. Eu gostava de cumprimentar novamente todas as senhoras e os senhores deputados, dar as boas-vindas ao professor Domingos Fernandes, Presidente do Conselho Nacional de Educação, que está aqui connosco, juntamente com o Sr. Secretário-Geral, que o acompanha e que temos muito gosto em tê-los ambos aqui para esta audição dupla. São duas audições, uma a seguir à outra. A primeira é sobre o relatório do Estado da Educação 2020 e a segunda, logo a seguir, será sobre os efeitos da pandemia do Covid-19 na educação, a questão das desigualdades e medidas de equidade. Portanto, eu só ia lembrar o professor da grelha de intervenções, que são as mesmas para as duas audições, acho eu, são exatamente iguais. A primeira, há uma intervenção inicial do professor Domingos Fernandes, que pode ir até aos 15 minutos, depois cada um dos grupos parlamentares tem 5 minutos para fazer as considerações e fazer as perguntas que entender, e o Sr. Presidente depois, do que terá na intervenção final, outros 15 minutos. Nós, em geral, temos tendência a pegar nestes 30 minutos totais e poder redistribuí-los como achar melhor. Se usar um bocadinho mais de 15 minutos no início, tem um bocadinho menos de 15 minutos no fim. Se usar um bocadinho menos no início, terá um bocadinho mais no fim. Eu sou muito rigoroso nos tempos para grande irritação, às vezes, de alguns das senhoras e dos senhores deputados, mas é assim que a gente consegue manter. Não conseguimos nesta primeira parte da nossa reunião 2, mas vamos tentando. Portanto, eu passava novamente, depois de dar as boas-vindas à sua primeira presença aqui nesta comissão, será sempre muito bem-vindo, como sabe, de certeza, e ao Sr. Secretário-Geral, não é a primeira vez, mas também sabe que é sempre muito bem-vindo a esta comissão, e dava de imediato o tempo, conta ali naquele relógio que está ao fundo da sala, e, portanto, vai perceber mais ou menos. E passava-lhe de imediato a palavra. Sr. Professor, muito gosto em tê-lo connosco. Muito obrigado, Sr. Presidente, Professor Alexandre Quintanilha. Queria cumprimentar as senhoras deputadas e os senhores deputados e manifestar-lhes o meu muito agrado por ter esta oportunidade para termos esta primeira reunião, que eu, se me permitem, desde já, gostaria de, naturalmente, fosse um pouco além da apresentação, ou da mera apresentação formal dos estudos em causa, ou do Estado da Educação e do estudo que foi encomendado pela Assembleia da República, mas que fosse, de facto, também uma oportunidade para, com abertura e com a nossa experiência, podermos retirar as ilações que consideremos mais relevantes, ou seja, as reflexões que consideremos mais relevantes para o desenvolvimento do sistema educativo em Portugal, a partir deste acervo de informação que é, de facto, muito significativo, quer o contido no Estado da Educação, quer aquele que consta do estudo, conforme tiveram com certeza a oportunidade de verificar, e naturalmente que não podia deixar de ser, e era difícil contornar, uma questão que afetou todo o mundo e afetou Portugal de uma forma bastante violenta, como aconteceu noutros países, a questão da pandemia do Covid-19. E, de facto, essa situação colocou um conjunto de questões de natureza diferente, de natureza nova, ao sistema escolar, suscitou e continua a suscitar uma diversidade de reflexões, não é? Nomeadamente no que se refere à capacidade que o sistema educativo tem
para assegurar aquilo que é um dos seus desígnios fundamentais, que é assegurar uma educação de qualidade para todos e cada um dos portugueses, para todos e cada um dos cidadãos. E, portanto, eu diria que a pandemia acabou por desafiar o sistema educativo para encontrar novas e inovadoras formas de se organizar, novas e inovadoras formas de organizar a aprendizagem, ou melhor, organizar o ensino e a avaliação, as práticas pedagógicas, e, evidentemente, como muitos investigadores e muitos pensadores têm referido, aquilo que muitas pessoas esperam é que nós possamos sair desta situação para uma outra realidade, uma realidade de facto mais inclusiva, uma realidade mais inteligente, mais pensante, não é? Acerca daquilo que nós podemos fazer para melhorar a educação. Portanto, o Estado da Educação acabou por sistematizar o que se considerou ser de mais essencial, quer quanto aos problemas que foi necessário enfrentar, quer quanto aos desafios que surgiram e que igualmente se enfrentaram, não é? Portanto, eu penso que deve ser do conhecimento das senhoras deputadas e dos senhores deputados que não há assim tanta investigação e tanto trabalho formal e sistemático feito em Portugal e, por isso, eu considero que o Estado da Educação é realmente, eu diria que é incontornável, pelas reflexões que suscitou, junto de vários especialistas, pela síntese que apresenta dos estudos que foram realizados no âmbito do Conselho Nacional de Educação, um deles por iniciativa própria e o outro a pedido da Assembleia da República. Portanto, há uma sinopse que... Eu estou a falar muito à vontade porque eu não tive qualquer responsabilidade, portanto, se fosse, eu não estaria tão à vontade, aliás, não o diria, mas de facto considero particularmente feliz a sinopse que foi feita, assim como a ideia dos testemunhos de vários intervenientes do sistema educativo, ou de vários interessados, de intervenientes interessados também no desenvolvimento da educação no nosso país, e esses testemunhos realmente, evidentemente que nós não podemos generalizar o que ele está, mas são testemunhos que não são feitos por pessoas quaisquer, portanto, pessoas com experiências e com provas dadas nas diferentes áreas em que se pronunciaram. E depois temos um conjunto de trabalhos, alguns deles que eu acho notáveis, como reflexões, nomeadamente reflexões sobre a escola, não é? É porque a grande questão que está aqui, não é? Nós já falaremos a seguir, no outro estudo, da questão, enfim, muito importante das desigualdades e tal. Mas, quer dizer, nós, no fim, vamos verificar que as questões das desigualdades, as questões de uma educação melhor, de uma educação com mais qualidade, passam por questões que nós não podemos, de maneira nenhuma, contornar. Não é? E uma delas é necessariamente a questão dos professores, que hoje assume cada vez mais uma importância muito relevante. Outra é a questão de que visão da escola é que nós temos. O que é que nós consideramos que devem ser os mandatos da escola? A escola está a fazer aquilo que deveria estar a fazer, ou está a fazer outras coisas para além daquelas que tem de fazer? A escola, como dizem alguns pensadores e filósofos, nós estamos perante o transbordamento da escola, portanto, os mandatos que são pedidos à escola são de tal ordem, não é? Que às tantas a escola não consegue, não tem tempo para se dedicar àquilo que é fundamental, que é a questão de contribuir para que os alunos possam aprender aquilo que são supostos aprender. Portanto, há aqui um conjunto de reflexões, algumas delas de natureza prospectiva, que é o caso, por exemplo,
há vários artigos de natureza prospectiva, é melhor não identificar nenhum em particular, mas há, de facto, um conjunto de reflexões e um conjunto de propostas muito concretas e de recomendações concretas vindo de pessoas que pensam a educação há muitos anos, que não a pensam há 10 dias para cá. Professores reconhecidos neste país como investigadores em torno das questões que nos afetam. Portanto, eu, evidentemente, que não posso deixar de referir aqui alguns aspectos mais específicos, mas aquilo que, de facto, me pareceu mais relevante no estado da educação foi essa possibilidade de nós termos acesso a um conjunto de reflexões. Eu estou a referir-me essencialmente, portanto, à segunda, à terceira e à quarta partes, reflexões essas que decorreram, não é? Ou que decorrem numa análise que pessoas que pensam a educação fizeram a partir do momento em que nós fomos afetados com o encerramento das escolas, em que as crianças, naturalmente, do primeiro ciclo, e para mim, eu tenho essa obsessão, quer dizer, desculpa-me falar nestes termos, eu acho que são as crianças que foram realmente mais, indubitavelmente, mais prejudicadas, e acho que isso tem de merecer o nosso acompanhamento, tem de merecer a nossa reflexão, não é? Acerca do que é que estamos a fazer e o que é que podemos fazer para, de facto, apoiar os meninos e as meninas que estão neste momento no 3º e no 4º ano da escolaridade, que não tiveram, muitos deles, qualquer hipótese de aceder, seja o que for. Apesar de, e aí lá está, as diferenças entre agrupamentos e entre escolas são muito como as diferenças entre as pessoas, quer dizer, portanto, as pessoas fazem a diferença, as instituições também podem fazer uma grande diferença, não há ninguém que não conheça casos, não é, de escolas, quando os meninos não apareciam online, que os iam lá buscar e que criaram espaços dentro da escola para apoiar esses meninos e essas meninas, ao passo que outras escolas tiveram muita dificuldade em fazer esse tipo de trabalho, não é? E, portanto, há aqui a tal questão das desigualdades que eu focar-me-ei mais, se me permitem, na segunda intervenção, no segundo estudo. Tal como nos anos anteriores, o Estado da Educação de 2020 apresenta um conjunto de dados estatísticos, portanto, sistematiza um conjunto de informações relevantes, quer de nível nacional, quer de nível internacional, europeu e não só, e que são dados inestimáveis para quem acompanha os problemas da educação e apresenta, portanto, esses dados, não é? Que são sistematizados de forma muito sucinta e, portanto, sem elaborar, porque parece-me que há uma decisão interna do Conselho Nacional de Educação que vai no sentido de, num ano aprofunda-se mais esses dados, no outro ano apresentam-se simplesmente os dados sem tanta elaboração, sem prejuízo, evidentemente, de se poder chamar a atenção a determinados aspectos que possam ter interesse. Portanto, há uma visão aqui mais esquemática dos dados e, evidentemente, como eu disse há pouco, eu não quero deixar de referir algumas situações, algumas metas que, nos casos, foram alcançadas apesar da pandemia e, noutras, não tiveram, digamos, o alcance que, com certeza, todos gostaríamos. Daquelas que foram claramente atingidas e bastante significativas é a frequência do pré-escolar, que é, de facto, um aspecto em que Portugal, aqui há 15 anos atrás, estava, de facto, muito recuado em relação àquilo que se passava em termos internacionais e que, neste momento, já tem números, de facto, muitíssimo aceitáveis e, portanto, continua a haver um aumento da frequência do pré-escolar, que, como sabem, há uma certa, quer dizer, eu não sei se podemos dizer que há uma relação de causa e efeito, mas há pelo menos uma correlação forte, não é, entre a frequência do pré-escolar e aquilo que é o desempenho das crianças no primeiro ciclo e, portanto, a transição, portanto, aquelas questões, e é claro que isto passa muito por aí, não é?
Como sabem, no pré-escolar, apesar de se dizer que não há um currículo, que há umas orientações curriculares, eu acho que isso que é um preconceito um pouco estranho, porque, de facto, há um currículo no pré-escolar. O que as pessoas têm receio, se calhar, de falar no currículo pré-escolar, porque depois começam logo a pensar em avaliação, em exames, em testes para os meninos do pré-escolar. Mas não é isso. Quer dizer, há um currículo na medida em que há um conjunto de aprendizagens absolutamente essenciais e fundamentais que pode e deve ser desenvolvida no pré-escolar. Nomeadamente aquilo que diz respeito, por exemplo, à introdução ao conceito de número. Portanto, as chamadas atividades pré-numéricas, as correspondências bionívicas, etc. Portanto, as atividades pré-numéricas são absolutamente fundamentais. Se isso for feito como deve ser, as crianças têm uma grande vantagem à entrada no primeiro ciclo, quando começam a lidar com o conceito de número. O mesmo se diz com as atividades pré-leitura e pré-escrita, não é? E com todas as atividades que são propostas no tal currículo do pré-escolar, que têm a ver com o raciocínio lógico, têm a ver com a ordenação, têm a ver com uma série de atividades lógico-matemáticas que são fundamentais para o desenvolvimento das crianças. Não é? E, portanto, este aumento da frequência do pré-escolar é realmente algo que é bom a gente sentir que as coisas estão a caminhar nesse sentido. Por outro lado, outra pecha portuguesa de sempre, que era o abandono escolar precoce, continuou também a diminuir, o que é também um dado relevante, uma vez que o abandono escolar precoce digamos, para mim é a sociedade que falha, quer dizer, é a sociedade que falha quando, de facto, temos um aumento ou quando temos níveis de abandono escolar que são aqueles que tínhamos aqui há uns anos atrás, que eram absolutamente escandalosos. Não é? Portanto, eles continuam a baixar. E depois, a formação superior, portanto, daqueles que está em cerca de 40%, que está, portanto, a 0,4 da média geral. Portanto, há aqui, para aqueles cidadãos que estão entre 30 e 34 anos. Não é? Porque se alargarmos para os 64, já sabemos que isso baixa significativamente e aí estamos realmente ainda bastante aquém de outros países. Agora, não alcançamos metas relacionadas com a aprendizagem das ciências, da matemática e da leitura, como gostaríamos, sobretudo, embora, parecendo que não, quer dizer, temos 20% de alunos com baixos níveis, por exemplo, na competência de leitura, contra uma média de 15% dos países da UE, não é? E o mesmo acontece em matemática e ciências, com pequenas variações. Depois, há, de facto, outros aspectos relacionados com... Eu vou usar um pouco mais os tais... Há aspectos relacionados com a qualificação e continuam a aumentar sensivelmente as qualificações da população ativa, quer ao nível do superior, quer ao nível do secundário. O secundário, como sabem, foi algo que, às vezes, eu não sei se nós temos algum estudo que verdadeiramente nos consiga elucidar sobre o problema que tem sido e que foi em Portugal os alunos começarem a concluir o ensino secundário. Eu lembro-me que nós tivemos, ali nos finais dos anos 80 e durante praticamente todos os anos 90, que não saíamos do sítio. Nós não conseguíamos sair ali eu já não me recordo bem se era 35%, era 40% e tal. Portanto, foi sempre um problema que, evidentemente, nós podemos ter aqui algumas reflexões sobre o assunto. Não é? E uma reflexão que me surge neste momento é a de nós, quando, após a Revolução, a sociedade parece ter adotado mais a licealização das escolas secundárias, porque
talvez isso correspondesse a uma certa expectativa das famílias, uma certa expectativa das pessoas, uma certa expectativa das sociedades, mas tudo aquilo que era inovação, tudo aquilo que era fazer diferente, tudo aquilo que era contacto através do trabalho, educação através do trabalho, isso ocorria nas escolas técnicas profissionais e comerciais. Não é? E muitos inovadores, professores e professoras estavam precisamente nesse nível de ensino. E nós optamos mais pelo ensino verbal, pela retórica, não é? Que caracteriza tanto os cursos científico-humanísticos que predominam como aquilo que é, digamos, o grande objetivo das famílias, o grande objetivo da sociedade, é que os meninos e as meninas estejam todos nos cursos científico-humanísticos. Portanto, que vem na tradição de uma certa retórica do ensino que não é, digamos, em que o conhecimento, digamos, é verbal, é essencialmente verbal e muito menos concreto. Portanto, uma relação concreta com o conhecimento, realmente nós temos neste momento a começar a entrar, e eu penso que bem, nos cursos profissionalizantes nas escolas públicas. Eu, para já, ficava por aqui, Sr. Presidente. Depois poderá... Muito obrigado, Sr. Professor. Eu entrava agora de imediato nas intervenções dos vários grupos parlamentares. Começo pelo PS e acho que quem vai fazer a intervenção é a Sra. Deputada. É Rosa Fernandes? Sim. Muito bem. Seja muito bem-vinda, Sra. Deputada. Tem 5 minutos no total. Sim. E, portanto, a palavra é sua. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente e as senhoras e senhores deputados. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, começo por saudar o Sr. Presidente do Conselho Nacional da Educação, Domingos Fernandes, e em si todos os autores intervenientes na direção, na coordenação e organização do Conselho Nacional e deste relatório do Estado da Educação em particular. Considerando que o Conselho Nacional de Educação é estatutariamente um órgão independente com funções consultivas e que tem como missão proporcionar a participação de várias forças científicas, sociais, culturais e económicas na procura de consensos alargados relativamente à política educativa, os seus pareceres e recomendações são de extrema relevância para a política educativa. Assim, a apresentação deste relatório nesta Comissão é para nós um momento importante, uma vez que a partir da discussão deste documento, que integra uma análise exaustiva de dados relativos à educação e formação de crianças, jovens, adultos, permite-nos compreender e acompanhar a evolução do estado da educação. Não podíamos deixar de enaltecer o trabalho do Conselho Nacional de Educação na dinamização das atividades tão relevantes para o sistema educativo, nomeadamente na monitorização das metas da educação e formação estabelecidas no âmbito do quadro de referências para as políticas europeias e nacionais. O relatório de Estado da Nação está subdividido em 4 partes, onde apresenta indicador, reflexões sobre a evolução do ensino em Portugal, procurando em simultâneo analisar e projetar os efeitos da pandemia por Covid-19 na educação. Uma nota muito positiva a realçar é o destaque que é dado neste relatório, nas partes 3 e 4, a diferentes perspectivas, testemunhos e reflexões de protagonistas e pensadores sobre as vivências e os efeitos da pandemia na educação, de forma a permitir ensinamentos futuros. Apesar de todas as dificuldades sentidas neste setor, na introdução do relatório, a Presidente de então do Conselho Nacional, Maria Emília Santos, sustenta que a pandemia não se transformou em pandemónio no que diz respeito à educação. Destacamos da análise dos indicadores deste relatório como ponto positivo o facto das estatísticas demonstrarem que a maioria das metas estabelecidas para o final da década terem sido atingidas. Realçamos a taxa de frequência das crianças entre os 0 e 4, contudo, registram-se algumas carências em alguns territórios que necessitam da nossa atenção. A taxa de conclusão no ensino secundário foi superior, quer nos cursos científico-humanísticos, quer na educação e na formação profissional.
A taxa relativamente ao abandono escolar ultrapassou a meta, contudo, releva-se o facto do abandono das raparigas ser inferior ao dos rapazes, 5,1 a 12,6, respectivamente. Contudo, um dos aspectos menos positivos é a participação de adultos em atividades de aprendizagem ao longo da vida, que continua longe das metas europeias, apesar de esforços realizados nos últimos anos. É notória a evolução positiva na população entre os 25 e 64 anos, que completa pelo menos o ensino secundário, e a meta de 40% para os adultos entre os 30 e 34 anos com formação superior em 2020, quase ter sido atingida. Carece dizer que em 2020, nos indicadores internacionais, ainda não são visíveis os eventuais impactos nefastos do encerramento das escolas devido à crise pandémica, mas importa referenciar que começam a ser evidenciados e a tornar-se eventualmente mais claros a quando da publicação do relatório de 2021. De facto, a pandemia veio dar visibilidade e agravar as dificuldades educativas existentes, gerando consequências a longo prazo com um eventual incremento de desigualdades sociais e económicas que devemos estar atentos. O fecho das escolas e a reconversão para o ensino à distância evidenciaram subsistência e desenvolvimento de novas desigualdades, mas também demonstraram a capacidade da escola para a adaptação às dificuldades e a importância social dos diferentes autores. Realça-se ainda pela positiva a importância dos recursos tecnológicos e, em particular, a televisão no apoio do ensino durante a pandemia, esperando que a sua utilização se generalize, nomeadamente ao serem colocados ao serviço da democratização da educação e da pedagogia, consequentemente contribuindo para a promoção da literacia digital e mediática, já hoje indispensável. A tecnologia pode promover a inclusão, desde que sejam salvaguardadas as necessidades de acesso a dispositivos digitais e pode permitir, na educação e formação, abordagens pedagogicamente inovadoras. Gostaríamos ainda, de forma sintética, referenciar alguns dados que nos parecem importantes a nível da nossa reflexão. A população ativa está mais escolarizada. A taxa de emprego é tanto mais elevada quanto maior for a qualificação. Registra-se também um aumento da população estrangeira em Portugal. Os jovens que estão em situação de desemprego e não estão inscritos em nenhuma modalidade educativa têm registado uma descida significativa. Só queria, para finalizar, deixar aqui duas questões. Como convergir as perspectivas e as necessidades da escola e da sociedade em geral e do setor empresarial em particular? Que desafios futuros se colocam às instituições de ensino educativo a nível da integração de estudantes com perfis, faixas etárias e nacionalidades diferentes? Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu só pedia que mantivéssemos os tempos, se souber ser no futuro, porque 5 minutos não são 6 e, portanto, eu depois não posso ter tudo com os outros deputados e outras deputadas quando abusam do tempo. Eu passava agora de imediato a palavra à senhora deputada Inês Barroso, do PSD, para a sua intervenção. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, obviamente, o Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação, professor Domingos Fernandes, também o Sr. Secretário-Geral, professor Manuel Miguens, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, muito obrigada pelo trabalho desenvolvido, congratulamos-nos com o mesmo e, obviamente, que sendo a primeira vez que eu, pessoalmente, também estou com o Sr. Presidente, faço votos de um excelente trabalho para todos. Cumprimento mais uma vez também as senhoras e os senhores deputados, colegas. O relatório do Estado da Nação de 2020 é, efetivamente, um documento atípico. É atípico pelo estado de pandemia em que nos vimos submersos, é atípico porque estamos a analisar um documento que até nem foi, na altura, conduzido por esta direção do Conselho Nacional, mas pela anterior. É um documento que nos traz conteúdos, sobretudo, que nos desafia a pensar e a perspectivar futuro. Em suma, é um relatório que registra um tempo excepcional, interpelando-nos através de reflexões que o próprio documento nos traz, por autores de testemunhos muito bons, para que nós pensemos nos desafios da transição do ensino pós-pandémico. E tem que ser esse o nosso desidrato, efetivamente.
Na exposição do documento são evidenciadas as profundas desigualdades que marcam a sociedade portuguesa e que exigem uma atuação cada vez mais exigente no desenho das políticas públicas. E essas preocupam-nos e queremos estar em conjunto a trabalhá-las e a analisá-las. Apesar do otimismo expresso por vezes pelo Ministério da Educação, há que olhar e agir sobre a desigualdade de oportunidades que são ainda muito profundas em algumas áreas. Estamos a falar nomeadamente sobre o problema da baixa acessibilidade aos serviços de educação e acolhimento da primeira infância. O relatório não se debruça sobre as creches, nem sobre a frequência de tais equipamentos para crianças entre os 6 meses e até aos 3 anos, e onde o panorama é mesmo desanimador. Mas, conforme é patente no documento, nos dados constantes na página 55, não chega a 1/3 o número de crianças com 3 anos de idade que têm vaga assegurada no ensino pré-escolar. Estamos a falar, portanto, de menos de 33% das crianças desta idade, e o panorama geral para as idades de 4 e 5 anos não é melhor. A percentagem é em todo o país, incluindo ilhas, nunca ultrapassa os 35%. Portanto, a primeira questão que colocamos é, sabendo-se que a frequência do ensino pré-escolar é um preditor de sucesso escolar e um fator importante na redução da pobreza e desigualdade social, perguntamos, está o CNE a planear analisar esta problemática? No que concerne ao ensino básico, os dados evidenciam que a taxa real de escolarização registra valores abaixo da média nacional nos 3 ciclos de ensino, na área metropolitana de Lisboa e na região autónoma dos Açores. Efetivamente, haverão dados indicadores que possam justificar estes resultados. Seria importante percebermos o que é que não está a acontecer nestas duas zonas e prever-se um modelo de atuação nestes territórios. O CNE já delineou respostas diferenciadas para mitigar estas assimetrias ou vai debruçar-se sobre esta questão em profundidade? Ainda na página 80 do relatório, e passo a citar, das 158 ofertas de mestrado que conferem habilitação para a docência acreditadas pela A3ES, no ano letivo de 19-20 não abriram 23. O curso com maior número de inscritos, de 19-20, era o mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do primeiro ciclo de ensino básico, seguindo-se do mestrado em Educação Física nos ensinos básico e secundário e do mestrado em Música. Apesar de estarem disponíveis 7 ofertas de mestrado no domínio da matemática e em todo o país, apenas estiveram inscritos 75 estudantes. Se passarmos a analisar nas áreas de Matemática, Física, Química, Biologia, ou mesmo no mestrado de Ensino de Filosofia, estão apenas 14 estudantes inscritos. O que pode o CNE comentar relativamente a esta questão, uma vez que o Governo tem dito que pretende abrir mais vagas em cursos para a formação de professores, mas parece não ser um problema de oferta de vagas, mas sim de procura de candidatos. Como é que podemos trabalhar nesta matéria? No que concerne à análise relativa ao número de alunos inscritos em estabelecimentos de ensino superior, verifico que a seguinte 19-20 se encontravam matriculados em cursos técnicos superiores especializados, os vulgo TESP, 17.409 alunos, o que equivale a 4,4% do total. Todavia, no documento não encontramos qual a taxa de sucesso destes cursos, o que consideramos devia ser alvo de análise também. Em relatos que nos são transmitidos, reportam-nos que a estrutura das unidades curriculares, organizadas nas componentes de formação geral, científica, técnica e formação em contexto de trabalho, apresentam uma predominância significativa na formação geral, o que conduz a um elevado nível de absentismo e a uma percentagem de conclusão de estudos que não ultrapassa os 20% dos inscritos. Tem o CNE dados que permitam esta avaliação e que pense ir mais longe até entre o investimento e o sucesso destes cursos? Noutra temática, reporto-me ao testemunho ainda da senhora professora doutora Ana Maria Betancourt, que nos desassossega e desafia a pensar uma nova noção de espaço escolar. E cita, a desprivatização na sala de aula e a aproximação da escola às famílias, o acesso ao conhecimento pelas famílias sobre as práticas de sala de aula desenvolvidas, assumiu durante os confinamentos uma dimensão sem precedentes. E, apesar de existirem projetos, materiais de apoio e divulgação de interesses, é preciso um novo esforço para repensar a estrutura do Ministério, o apoio à inovação e a formação de professores. Vou terminar. O CNE pode seguir, ou está a pensar seguir este repto lançado pela professora Ana Maria Betancourt, relativamente, muito rapidamente, relativamente ao material informático, ao parque informático.
está o Ministério, ou sabe o CNES, e o Ministério está também a articular com as operadoras a igualdade de oportunidades de acesso à internet. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho que mesmo terminar, desculpe. Mesmo 10 segundos, dá-me? O professor Dá, Carlos mas, Neto refere um aspecto fundamental e importantíssimo, que é o tempo que as crianças e os jovens estiveram parados. Esta é uma questão que, em termos de recuperação das aprendizagens, deverá ser alvo de um estudo e acompanhamento. Muito obrigado, Sra. obrigada, Deputada. Sr. Presidente, muito obrigada pela tolerância. 5 segundos, a segunda deputada usa 6 minutos e 15 segundos, eu espero que a terceira deputada não use 7 minutos e 10 segundos, porque vou ser mais exigente a partir de agora. Quem tem agora a palavra é o Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro, do Chega. O Sr. Deputado tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar manter-me no tempo. Cumprimento o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, membros da Comissão e o Presidente do Conselho Nacional de Educação, professor Domingos Fernandes, e o Secretário-Geral. 3 notas. A primeira nota. O ensino nunca se democratizou em Portugal em rigor, nunca foi verdadeiramente plural. Nós somos subjugados por um fenómeno chamado ditadura mental de esquerda, que instrumentaliza ilegitimamente professores, alunos e famílias. E o Chega assume o dever de combater essa ditadura. Mas é precisamente por isso que eu deixo o mais forte apreço a todos os deputados desta comissão, muito em especial ao Presidente Alexandre Quintanilha, porque o Sr. Presidente permite que nós consigamos ponderar e moderar a dureza das críticas com a cordialidade no trato pessoal. Portanto, esse é o caminho da maturidade democrática. E eu considero, sendo o nosso primeiro encontro nesta situação, o outro ainda não era Presidente, isso é importante dar este testemunho de viva voz ao Presidente do Conselho Nacional de Educação sobre a abertura do debate que está a ocorrer nesta Comissão. Segunda nota. O relatório Estado da Educação está fortemente limitado pela perspectiva daqueles que acreditam que ainda é possível melhorar o atual modelo de ensino. Essa ilusão adia soluções e agrava problemas. Não há alternativa a uma reforma profunda do ensino. Portanto, foi esse mandato que nós no Chega recebemos de 400 mil eleitores com um programa eleitoral nesse sentido. Terceira nota. Os pressupostos metodológicos do relatório, este relatório que estamos a discutir sobre o Estado da Educação, é que esses pressupostos matam o rigor, a qualidade e a utilidade do estudo. A primeira parte do relatório apresenta um olhar objetivo. Isso quer dizer que a quantidade é o critério determinante na avaliação do estado do ensino. Portanto, apresentam-se números, dados estatísticos, referentes, quantificados. O problema é que ficamos às cegas sobre os processos latentes ou subjacentes que explicam os números apresentados. Portanto, nós não podemos omitir pressões psicológicas sobre os professores, facilitação na transição dos alunos, fechar os olhos ao absentismo dos alunos e ignorar a falta de racionalidade nos critérios de classificação, por aí adiante. Da terceira parte em diante, o relatório envereda por uma abordagem subjetiva. Subjetiva quer dizer que aí o critério qualitativo passa a ser o fator determinante na avaliação do estado do ensino. É a parte descritiva, escrita, de reflexão, contada de texto. Uma escolha metodológica para ser rigorosa e eficaz implica distinguir sempre o essencial do acessório. Das duas, uma. Ou é a quantidade que é essencial, ou é a qualidade que é essencial na avaliação do ensino. E o relatório não faz essa distinção. Essa decisão tem de ser clarificada em função das características do objeto de estudo, isto é um erro metodológico grave abordar um fenómeno eminentemente subjetivo e qualitativo recorrendo a critérios de compreensão dominantemente objetivos ou quantitativos. Eu anoto que o relatório não aborda um aspecto pontual do ensino, aborda o ensino no seu conjunto. E todos sabemos que o ensino é um fenómeno social eminentemente subjetivo, isto é, tem a ver com conhecimento, sentimentos, pedagogia, tradições, história. Isto é, tem a ver com a condição humana na sua plenitude. Portanto, a primazia na avaliação do ensino remete
inequivocamente para a qualidade. E é impossível captar a qualidade neste relatório. Por outro lado, um olhar analítico sobre o ensino só é subjetivo se for saliente um verdadeiro pluralismo. A comparação criteriosa entre escolhas diferentes, incluindo reparos positivos e negativos sobre modelos pedagógicos, funcionais e institucionais assumidamente distintos. Não é isso que nos é apresentado na componente qualitativa deste relatório. O que temos limita-se a legitimar apenas o olhar ideológico subjetivo, mas apenas da esquerda, sobre o ensino. O relatório sobre o Estado da Educação 2020 resume-se a um modelo de instrumentalização política da ciência. Portanto, o Conselho Nacional de Educação só faz sentido se for cientificamente rigoroso e politicamente neutro. E é esta reflexão que eu gostava de ouvir sobre este tema, uma reflexão sobre este tema, que eu gostava de ouvir ao Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação, professor Domingos Fernandes, embora eu reconheça que esta reflexão não é para começar e acabar agora, é uma reflexão de mais longa duração. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, e também agradeço a contenção no tempo. Eu passava agora a palavra à Sra. Deputada Carla Castro, da Iniciativa Liberal. Peço desculpa, Sr. Presidente, Srs. Deputados, agradeço mais uma vez a presença do Sr. Presidente e do Sr. Secretário-Geral na apresentação deste relatório, que é um documento bastante importante. Muito do foco deste relatório centra-se efetivamente na educação em tempos de pandemia, como bem ficou, tempos especiais, e gostaria de referir que mencionou que a escola deve assegurar qualidade e que foram tempos que desafiaram o sistema educativo. Gostaria de acrescentar também que a escola também é um espaço para assegurar a mobilidade social e estes tempos ainda desafiaram mais o já estragado elevador social. Também gostaria de dizer que valorizando este estudo, que mencionou que não há uma cultura, digamos assim, não exatamente com estas palavras, mas de estudos formais e sistemáticos. Eu acho isso um aspecto extraordinariamente importante. Ainda na última audição regimental com o Sr. Ministro da Educação, algo em que não estamos de acordo é sobre a existência, ou no caso inexistência, de mais dados e de uma cultura de dados que, em geral, na minha opinião, é transversal não só na educação, mas transversal à política e a outras dimensões. Também muitos de nós tivemos a oportunidade de ler o Estado da Nação 2022, desenvolvido pela Fundação José Neves, onde se pode analisar o estado do nosso país e que não é claramente o melhor, em que os salários só aumentam para os menos qualificados, e é nesse sentido que faço a relação com este relatório que aqui temos, onde somos o 20º país da União Europeia com menor produtividade, onde a Covid-19 veio afetar em larga escala a aquisição de competências em idade escolar, no ensino superior, na transição para o mercado de trabalho, prejudicar claramente o futuro profissional dos jovens e dos trabalhadores em geral, e há aqui dados que casam muito. Porque é que isto é especialmente importante para nós? A Iniciativa Liberal tem se preocupado muito com a recuperação de aprendizagens, muito com o tema do ensino também técnico-profissional, e os alunos do ensino secundário que terminaram agora o ciclo de estudos neste ano letivo vão para o ensino superior ou para o mercado de trabalho com metade do seu percurso no secundário afetado pela pandemia. São alunos que foram sujeitos a entraves graves, quer no processo de aprendizagem, quer em métodos de estudo, planeamento de trabalho, devido a todas estas circunstâncias. Em especial o ensino profissional e artístico viram-se privados de uma componente prática muito dramática, severamente condicionados mesmo, e tal como descreve Roberto Martins na página 184, na secção de testemunhos do Estado da Educação 2020, o ano letivo acabou a passos lentos, demora essa que me fez perceber que perdi o gosto por aprender. Aquilo que nos fica sempre na cabeça é quantos Robertos terminaram o ensino secundário exatamente com esta sensação. E isto prende-se também com um problema que é, na minha opinião, de uma má avaliação do fenómeno da retenção e do sucesso escolar, porque estamos todos aparentemente muito contentes com o sucesso escolar, quando todos sabemos muito bem que houve indicações nas escolas e regras diferentes em relação à retenção e em relação às passagens, e, portanto, nós temos que ser claramente muito mais ambiciosos em relação a esse tema.
Em relação à recuperação de aprendizagens, há muitas questões que ainda se nos levantam, nomeadamente já saiu um relatório, aliás já saiu um segundo relatório, mas continuam a fazer falta os estudos amostrais, há algumas questões ainda em relação à análise das necessidades versus ações implementadas, nomeadamente efetivamente a análise da sua eficácia. E gostava de saber, o primeiro conjunto de perguntas, que é se o Conselho Nacional de Educação pondera realizar algum estudo, uma análise mais específica sobre a aplicabilidade e eficácia do plano de recuperação de aprendizagens, se há recomendações incorporadas pelo Governo e se tem alguma opinião que possa partilhar ou queira partilhar, se considera que o horizonte deste plano está adequado. Uma última pergunta, que é quando analisamos o capítulo Agenda 2030 para uma educação de qualidade e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, no objetivo número 4, intitulado Educação de Qualidade, é possível verificar que os indicadores que evoluíram no sentido contrário ao desejável, dois deles foi a proficiência em leitura e o volume de fluxos de ajuda pública ao desenvolvimento de bolsas por setor e tipo de programa. Por um lado, gostava de perguntar, em relação a estes fluxos de ajuda pública ao desenvolvimento de bolsas, se poderia desenvolver um pouco mais este tema, e em relação à proficiência em leitura, se há dados que possa partilhar sobre tipologias de escolas, estratos sociais, educação especial, porque é de inferir que o impacto seja assimétrico. E obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Pela precisão também no tempo. Passo a palavra agora à Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP, para a sua intervenção. Muito obrigada, Sr. Presidente, e gostaria desde já, em nome do Grupo Parlamentar do PCP também, de cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação, cumprimentar também o Sr. Secretário-Geral que está presente nesta audição e agradecer. Eu sei que vamos ter, no fundo, duas audições distintas, uma sobre este relatório do Estado da Educação referente a 2020 e um outro sobre a situação mais concreta dos efeitos da pandemia, no fundo, no contexto escolar e também o estudo que o próprio CNE desenvolveu nesse sentido. É muito difícil, naturalmente, falar deste relatório do Estado da Educação em 2020 sem falar, de alguma forma, da situação pandémica, sendo que há algo que nos parece evidente e que, de alguma forma, também acaba por ressaltar dos vários documentos que nos fizeram chegar, tem a ver com o facto de esse momento sanitário no nosso país ter evidenciado um conjunto de problemas que já existiam, ter acentuado também desigualdades, mas acima de tudo ter trazido a lume situações, problemas e dificuldades com as quais a escola pública, e aqui incluímos todos os graus de ensino naturalmente, já se defrontava. Agradecer também o relatório que foi produzido, os dados que nos foram comunicados, as reflexões que aqui nos trouxeram. O Conselho Nacional de Educação naturalmente tem esse papel, as opções políticas, essas cabem aos governos, a cada um deles que passe naturalmente pelo nosso país, mas dizer que da nossa parte e a intervenção que faremos também e as preocupações que aqui colocaremos para que o CNE também possa comentar de alguma forma, partem naturalmente de uma ideia que o PCP defende da escola pública enquanto um elemento absolutamente imprescindível no desenvolvimento político, económico, social e cultural do nosso país. Enquanto pilar da democracia, enquanto uma função social do Estado sobre a qual o Estado não se pode todo desresponsabilizar, e que é efetivamente o investimento na escola pública, o investimento na educação e numa escola para todos, que garante sucesso educativo, que garante também a formação integral do indivíduo e que é capaz de desenvolver espírito crítico, espírito criativo e educar também para uma participação democrática na vida social e política, que é algo profundamente importante também no nosso país. A questão central para nós tem efetivamente a ver com as condições de resposta que a escola tem para todas estas funções que lhes estão, no fundo, acometidas. Seja de um ponto de vista dos meios humanos, e já aqui foi falada a questão dos professores,
Aliás, o próprio relatório identifica o decréscimo de professores e educadores de infância na sua página 104, faz uma comparação, penso que dos últimos 10 anos, sensivelmente, mas identifica um decréscimo significativo de profissionais docentes, ao que juntávamos naturalmente todos os outros profissionais da educação que estão nas escolas todos os dias com as crianças e com os jovens, sejam os auxiliares da ação educativa, os trabalhadores administrativos, psicólogos, outros técnicos especializados, em que a carência e as condições de trabalho destes profissionais, muitas delas em situações de precariedade e de não valorização das carreiras, têm naturalmente também um impacto naquelas que são as condições para que estes profissionais possam desenvolver o seu trabalho com as crianças e os jovens que acompanham. Um exemplo muito concreto, por exemplo, no caso dos psicólogos e de outros técnicos especializados que trabalham muitas vezes até com crianças com necessidades especiais, o facto destes profissionais serem contratados anualmente, muitas vezes chegando tarde no início do ano letivo, além de quebrar uma relação de confiança que é estabelecida inicialmente com as crianças, também tem impactos no percurso de recuperação destas mesmas crianças. E isto, naturalmente, que até naquela que é o cumprimento de uma escola inclusiva acaba por ter consequências, e também sobre isto o relatório fala das questões da escola inclusiva, mas seria importante também aprofundar um pouco essa questão. Mesmo para terminar, para não gastar mais, além dos 5 minutos, uma questão em relação aos currículos, de algo que nos preocupa, e aqui situávamos no primeiro ciclo, mesmo para terminar, Sr. Presidente, que tem a ver com este conceito de escola a tempo inteiro e das AIECs, com o qual nós não estamos de acordo no seu formato, e entendemos sim que as crianças devem ter uma efetiva ocupação dos tempos livres, fora da escola, noutros contextos e também com outros tipos de aprendizagem, e perceber também uma reflexão do CNES sobre essa matéria. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Também agradeço o esforço para se limitar, e tem agora a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua para a última intervenção. Muito obrigada. Queria cumprimentar o Presidente do Conselho Nacional de Educação, brevemente, e pedindo desculpa antecipadamente porque eu terei que ir à Comissão de Cultura entretanto e, portanto, não sei se conseguirei ouvir todas as respostas, mas felizmente tudo fica gravado. Queria pedir-lhe 3 comentários. Um sobre a falta de professores, simplesmente para perceber se era identificável ou se o Conselho Nacional de Educação considera que já era perfeitamente identificável no relatório que agora analisamos a situação a que chegámos hoje de falta de professores. Eu tenho uma opinião sobre isso, acho que ela era identificável, não é neste relatório, há muitos relatórios atrás, pelo menos desde que eu analiso relatórios do Estado de Educação, que é pelo menos desde 2015, mas pronto, queria esse comentário. O segundo tem a ver com o capítulo 4, as reflexões sobre educação em tempos de pandemia, e que se liga com a introdução da anterior Presidente do CNE, Maria Emília Brederote Santos, que fez este relatório sobre a questão das desigualdades e do aprofundamento das desigualdades. A minha pergunta é, das várias e profundas questões que colocam aqui, desde as questões da inovação, aos efeitos da pandemia em termos de desigualdade, ao efeito na saúde mental, às questões da tecnologia, às questões do tempo para brincar e para ser ativo, às questões do afastamento da escola, ou seja, muitas reflexões que são feitas aqui por muitos especialistas que todos nós respeitamos na área da educação. Pergunto, destas reflexões, quais são as prioridades que se retiram para futuros desenvolvimentos e futuros estudos que o CNE venha a fazer. O último comentário que lhe peço tem a ver com a relação entre estas reflexões e, portanto, a consciência da disrupção que a pandemia significou no nosso sistema educativo, a forma como revelou e aprofundou as desigualdades existentes, e depois o retomar de uma análise de rankings, como foi feita agora há poucas semanas, em que os jornais noticiam as notas dos exames, classificam as escolas e numeram, portanto, classificam as escolas pelas notas dos exames dos seus alunos e, com toda a leviandade possível, determinam qual é a melhor escola e qual é a pior escola do país, quais são os melhores alunos e os piores alunos do país. E pergunto-lhe se, depois
de tudo o que aconteceu em 2 anos de pandemia, tudo aquilo que aprendemos sobre o sistema educativo, se ainda é aceitável haver uma discussão de rankings e de melhores e piores escolas nestes termos. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Também percebo perfeitamente que não consegue estar em 2 sítios ao mesmo tempo, percebo essa dificuldade. Eu, antes de passar a palavra ao professor Domingos Fernandes, como presidente do CNE, gostava de dizer que, como percebeu das intervenções, há aqui imensas questões e não será nos 12 minutos que tem agora para responder que vai conseguir tocar em todas elas com a profundidade provavelmente que desejava. Eu, da minha parte, eu gostei muito de ler o relatório, acho que os testemunhos que foram aqui feitos foram muito interessantes, que também gostei muito de os ler, mas temos o Sr. Professor mais 1 hora a seguir e, portanto, algumas das coisas que se calhar não consegue dizer agora, talvez consiga dizer no tempo a seguir, e eu passava desde já a sua palavra. Tem 12 minutos, que foi o tempo que resta dos 18 que usou inicialmente. A palavra é sua. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou procurar, portanto, ir ao encontro das questões, todas elas pertinentes, que as senhoras e os senhores deputados fizeram o favor de formular, o que, aliás, denota que analisaram detalhadamente o estado da educação, se me permitem, não o estado da nação, é o estado da educação, e talvez começando até por referir a natureza do estado da educação. Quer dizer, o estado da educação não é uma investigação, não é uma investigação, pode basear-se na investigação, mas, e deve basear-se na investigação, mas não é, digamos, uma investigação realizada pelo CNE. O estudo que temos a seguir, sim, é uma investigação que foi desenvolvida no âmbito daquilo que nós designamos por assessoria técnico-científica do CNE, e, portanto, eu penso que esta clarificação é importante. Eu gostaria de talvez começar por enfim, é difícil referir, mas qual a pergunta mais relevante? São todas relevantes, mas em relação à falta de professores, que foi algo que foi referido por mais do que uma senhora deputada, penso eu, de facto o relatório refere que nos próximos 7 anos poderemos perder cerca de 20 mil docentes, não é? Refere isso, e o número de diplomados tem vindo a reduzir. Portanto, isso é claro. Há um envelhecimento, há pouca procura, portanto, há um conjunto de questões relacionadas com a questão dos professores que nós, de facto, temos de encarar muito seriamente nos próximos anos. Eu não tenho a mínima dúvida sobre isso. Acho que nós, no CNE, vamos fazer o nosso trabalho nessa matéria e estamos, naturalmente, à disposição da Assembleia e à disposição de todos aqueles que são os nossos interlocutores mais diretos para, na medida das nossas possibilidades, podermos dar alguns contributos. Por isso mesmo até tivemos algum cuidado, e estamos a ter algum cuidado, na própria organização das chamadas comissões especializadas. Não vou agora, enfim, definir aqui tudo isso, porque não é o momento, mas devo dizer-lhes, e penso que isso não deve ser aqui claro, que há uma comissão especializada que vai ter uma particular atenção relativamente às questões dos professores, não só nos aspectos que têm a ver com... porque há aqui aspectos que vão para além da educação, têm a ver muito com a sociedade. Quer dizer, como, aliás, há aqui muitas questões que não podem ser... Quer dizer, nós temos que as debater na educação, não é? Mas, por exemplo, a questão das desigualdades, como disse a senhora deputada Liliana Ferreira, penso que é o nome, não é? Peço desculpa, peço imensa desculpa. Diana Ferreira, que referiu muito bem, não é? Do meu ponto de vista, que há questões que já existem. Quer dizer, a questão das desigualdades não nasce na escola, não é? Ela vem, ela traz,
ela vem da sociedade, vem dos próprios problemas com que a sociedade se debate e, evidentemente, que a educação aí, não é, pode aprofundar essas desigualdades ou pode procurar dirimi-las, não é? E eu sou daqueles que, enfim, talvez influenciado academicamente, que pensa que a escola pode fazer bastante, ou muito mesmo, para atenuar um conjunto de desigualdades. Não é? Não é a escola, ou seja, a escola pode fazer a diferença, no fundo é isso que eu quero dizer. A escola pode fazer a diferença. Porque nos anos, há 60 anos atrás, quer nos Estados Unidos, eu penso que até tive a oportunidade de dizer isso quando cá estive da última vez, quer nos Estados Unidos, quer no Reino Unido, quer nos países da Europa Central, quer dizer, acreditava-se que a escola não fazia a diferença. E há relatórios muito conhecidos, nomeadamente o relatório Coleman nos Estados Unidos, até por causa das questões dos afrodescendentes, em que se dizia, ele disse claramente, era um sociólogo da Universidade de Chicago, em que disse claramente que a escola não fazia a diferença. Isto deu um burburinho, se me permite a expressão, muito grande no contexto social e académico nos Estados Unidos, e aqui outros conhecidos sociólogos, nomeadamente Basil Bernstein em Inglaterra, ou no Reino Unido, que dizia sensivelmente a mesma coisa. E Bourdieu e Passeron diziam sensivelmente a mesma coisa em França. Portanto, isto há 60 anos atrás. Mas isto deu uma reação. Perdoem-me esta divagação. Isto não é uma divagação, para mim não é. É estarmos a situar a questão aqui no nosso país. Portanto, o que surgiu, e o próprio Basil Bernstein o referiu há 60 anos atrás, é que se as questões de natureza pedagógica, se as questões curriculares e as questões de avaliação forem encaminhadas num certo sentido, se assim se pode dizer, não é? Aí as escolas podem fazer a diferença. E reparem, um sociólogo, um cientista social, que, no fundo, advogava a teoria da reprodução. Portanto, a escola reproduz as desigualdades existentes na sociedade. Mas ele dizia, nessa altura, também, não, se nós trabalharmos de uma certa maneira na escola, se nós tivermos um certo currículo, se tivermos umas certas práticas pedagógicas, provavelmente as coisas podem ser diferentes. E eu, se me permitem, humildemente digo que eu acredito seriamente nisso, como professor que fui toda a vida, não é? Quer em termos do ensino básico e secundário, quer no ensino superior, que acredito e tenho a certeza, e a investigação mostra isso, que se nós trabalharmos de maneira diferente, de maneira inovadora, se a nossa cultura for uma cultura de inovação pedagógica, não é? Nós podemos fazer muito pelos alunos. Porque reparem numa coisa, as investigações que têm sido feitas, que não há muitas ainda em termos internacionais, mas aquelas a que, enfim, nós vamos tendo acesso, por exemplo, mostram o seguinte, reparem, os professores e as escolas que trabalhavam em regime, não é em regime, é que trabalhavam, digamos, numa cultura de inovação pedagógica, esses professores e essas escolas foram aqueles e aquelas que tiveram menos problemas com a situação pandémica. Ou seja, quem trabalhava de uma forma inovadora, em que os alunos participavam ativamente a resolver problemas que lhes eram colocados, em que havia uma relação pedagógica privilegiada, em que a interação social era uma realidade. Por exemplo, só para dar alguns exemplos, foram aqueles que menos problemas tiveram na transição, foram aqueles em que os meninos e as meninas menos sofreram essas dificuldades, independentemente da sua classe social. Não é? Portanto, isto significa, naturalmente, que nós podemos fazer muito, julgo eu, e o CNE foi aqui, enfim, perguntado várias vezes o que é que o CNE pensa fazer aqui e acolá. Evidentemente que o CNE vai, o que eu posso adiantar, e isso já foi dito aqui nesta comissão, vai investir tão fortemente quanto possível na investigação. Porque, reparem, as instituições por excelência onde se desenvolve a investigação são as universidades, os politécnicos,
Mas há muita investigação que é feita, que não é feita pelas universidades politécnicas, ou porque os seus investigadores estão orientados pelas suas próprias agendas de investigação, ou porque não têm condições para o fazer, e eu sempre senti que tínhamos uma certa dificuldade em Portugal de fazer investigação que, se não é feita em determinados organismos, não é feita em mais lado nenhum. E nós tivemos uma instituição muito importante e muito relevante em Portugal, onde isso se fazia, e se começou a fazer, ou mal se começou a fazer, mas logo acabamos com ela, que foi o Instituto de Inovação Educacional. Neste momento, o CNE é talvez das poucas instituições que têm conseguido fazer investigação e tem tido um corpo de investigadores, porque são realmente investigadores e são pessoas preparadas, inclusivamente, para isso. Tem havido, e isso não é da minha responsabilidade, está tudo muito à vontade, tem havido esse cuidado por parte dos anteriores presidentes, por parte do secretário-geral, de recrutarem pessoas que têm qualificações que as habilitam para desenvolver a investigação. E, portanto, quando as senhoras e os senhores deputados me perguntam o que é que o CNE vai fazer em relação a isto e em relação àquilo, o que eu lhes posso dizer é que vamos apostar na investigação, por exemplo, nas questões relacionadas com a inovação pedagógica. Vamos apostar na investigação muito aí, porque nós temos de retratar, tão fielmente quanto possível, nós temos que ir para dentro das instituições, nós não podemos agir sobre as instituições do ponto de vista político, pelo menos sem a fundamentação que só conseguimos se conhecermos a fundo as instituições. E se conhecermos a fundo como é que se trabalha lá dentro, o que é que se faz lá dentro, como é que trabalham as pessoas. Como é que as pessoas vencem as dificuldades? Nós precisamos dessa relação concreta, não é, com o conhecimento que se produz acerca da educação. E, portanto, enfim, isto não responde naturalmente, peço desculpa, mas não posso responder a tudo no tempo que tenho, mas pelo menos dá alguma indicação de ações que o Conselho Nacional de Educação tenciona desenvolver no sentido de contribuir para que a sociedade, para que esta Assembleia, para que estes senhoras e senhores deputados que aqui estão, possam ter acesso a informação real, produzida junto de professores reais, de escolas reais e de alunos reais. Não é? Porque as reflexões são sempre muitíssimo importantes e devemos curvar-nos perante elas quando são feitas do ponto de vista intelectual, com a integridade que se exige, não é? Como são aquelas que nós temos aqui neste Estado da Educação, em que me parece que há um leque muito diverso de pessoas que contribuíram com artigos, não é? Diverso mesmo do ponto de vista ideológico e de interesses de investigação. E, portanto, isso merece-nos respeito, porque isso faz parte do debate democrático, faz parte da nossa sociedade democrática. Agora, outra coisa que não invalida a anterior é nós irmos realmente relacionarmos concretamente com os problemas que existem nas escolas, percebermos mais e melhor quem são os professores, como trabalham os professores, porque nós também temos que contribuir para dar uma outra imagem dos professores. Nós temos que mostrar à sociedade que há muitos professores e muitas professoras deste país que trabalham extraordinariamente bem com os seus alunos e que fazem um excelente trabalho, e a prova disso foi aquilo que aconteceu durante a crise pandémica em Portugal. E eu penso que acabou o tempo, não é, Sr. Presidente? Senhora, É 12 minutos. senhora, é 12 minutos, exatamente. Senhor Presidente, Peço desculpa. eu sei, não, por amor de Deus. Acho que cumprimos exatamente aquilo que tínhamos de fazer nesta primeira audição. Vai haver uma segunda, se houver questões que gostaria depois de desenvolver mais, pode fazê-lo. Chegamos ao fim desta primeira audição. Eu vou fazer também um pequeno intervalo de 5 minutos. Acho que é normal fazer isto durante sessões que duram 1 hora e começamos daqui a 5 minutos também com o Sr. Presidente.